Histórias de minha avó. Capítulo 8. Tiago, chegamos a este ponto? Duas mulheres curvaram-se sobre uma trouxinha enrolada num pequeno cobertor. A mais velha, Sra. Howland, disse à mais jovem: Ellen, você e Tiago já estão casados há mais de um ano. Não gostariam de estabelecer-se aqui, em Topsham, onde tem tantos amigos? Podemos ceder 2 ou 3 cômodos desta casa tão grande. Um débil choro veio de dentro da trouxinha. A jovem mãe tomou seu bebê de 1 mês nos braços e o aconchegou com alegria. Seria muito gostoso ter um lar aqui com vocês, mas como poderíamos fazê-lo sem móveis ou utensílios? A senhora sabe que meu esposo, assim como os outros pregadores adventistas, nunca pensou em economizar dinheiro para si mesmo, e desde que nos casamos, ele tem tido pouco tempo para ganhar dinheiro. O casal White voltou para o lar dos Harmon, em Gorham, e empacotou seus poucos pertences. Enquanto estiveram ausentes, a Sra. Howland contou seus planos para algumas outras mulheres em Topsham. Uma família tinha 1 ou 2 cadeiras para ceder. Outra consertou uma velha mesa e mais alguém arranjou um fogão a lenha e uma cama. Quando Tiago e Ellen retornaram, encontraram os quartos limpos, os móveis emprestados já nos seus lugares, alguns produtos alimentícios sobre a mesa e uma boa quantidade de lenha empilhada com capricho ao lado do fogão. 2 dias mais tarde, Tiago White disse: Encontrei trabalho, Ellen. É um serviço pesado, quebrar e transportar pedras para a estrada de ferro. Mas, graças a Deus, estou com boa saúde. Teremos condições de nos manter e ajudar a outros. Uma noite, ao voltar para casa depois do trabalho, os dedos dele estavam sangrando onde as ásperas pedras lhe haviam desgastado a pele, mas sua voz soava animada. Como está o garotão? Amanhã devo receber meu salário e pretendo comprar provisões para nós. Mas na noite seguinte, sua carteira continuava vazia. E assim também estava o saco de mantimentos que ele esperara encher. Meu empregador não tinha dinheiro para me pagar, explicou ele. Mas nós não nos queixaremos, esposa. O senhor é bom para mim, dando-me saúde e forças. Vou deixar a estrada de ferro amanhã para trabalhar cortando lenha. A despeito de um tornozelo torto e uma dor no lado que muitas vezes o mantinha acordado à noite, Tiago pegou um machado e foi para o bosque. Trabalhando desde o nascer do sol até o escurecer, ele conseguia ganhar 50 centavos por dia. Embora, por vezes, sofressem pela falta de produtos básicos para o sustento, ele e Ellen eram felizes. Tinha um ao outro e ambos tinham o pequeno Henry. A mamãe amamentava seu bebê e se permitia tomar meio litro de leite por dia, mas precisava de um pedaço de tecido para fazer uma roupinha que cobrisse os braços do bebê. Assim, ficou sem tomar leite 3 dias e economizou 9 centavos, com os quais comprou tecido para a roupa do bebê. Um dia, Tiago caminhou quase 5 quilômetros na chuva para receber o salário e comprar as provisões. Naquele tempo, os produtos quase nunca vinham empacotados. Eram vendidos a granel. No armazém, Tiago colocou suas compras num saco vazio de farinha, amarrando cordas e apertando-as em volta do saco para fazer os vários compartimentos, separando assim a farinha de milho do feijão, o feijão do arroz e assim por diante. Com aquele saco de aparência estranha jogado sobre o ombro, ele voltou, debaixo de chuva, e entrou em casa. Entrou cantando entusiasticamente: Sou peregrino, sou estrangeiro. Não posso deter-me por mais de uma noite. O sorriso de boas-vindas de sua esposa sumiu. Ah, Tiago, chegamos a este ponto? Os olhos dela derramavam lágrimas. E você passou pela cidade de Brunswick, onde costumava pregar,
com esse saco de mantimentos nas costas? Ela havia tentado ser corajosa, mas agora, completamente desalentada, sentou-se e chorou. Passada a tempestade do desgosto, ela pensou em como Jesus havia sofrido em seu lugar e pediu perdão por ter se queixado. O Senhor então lhe mostrou por que estavam sofrendo. Ele os havia indicado para realizar a obra especial de procurar as ovelhas perdidas. Se tivessem prosperado, seu lar seria tão agradável que não teriam a disposição de deixá-lo para levar a mensagem de conforto e instrução aos outros. Num dia de primavera, bem cedo, Tiago disse a Ellen: "Acho que deveríamos ir à conferência bíblica para a qual o irmão Chamberlain nos convidou, em Connecticut." Tiago retirou os $10 que lhe eram devidos, todo o dinheiro que ele possuía no mundo. Gastaram a metade com roupas. Os outros $5 pagariam a passagem de trem até Dorchester, onde moravam seus amigos, a família Nichols. Ellen sentou-se e remendou o sobretudo de seu esposo. Em alguns lugares, os remendos precisavam ser emendados para cobrir as falhas. Das mangas, havia tantos remendos que mal se podia ver o tecido original. Empacotaram suas roupas pessoais e de cama, tudo, num baú de folha de Flandres de 1 metro de comprimento e partiram para as reuniões. A família Nichols ficou feliz por vê-los e hospedá-los naquela noite. Na manhã seguinte, a senhora Nichols entregou ao pastor White uma nota de $5, $0,5 a mais do que o necessário para a compra das passagens para o restante da viagem. Em Boston, embarcaram num pequeno navio a vapor para uma viagem costeira e para subir o rio até Middletown. Essa viagem deve ter ocupado a noite toda e parte do dia seguinte. Finalmente, o navio atracou. Tiago pegou a moeda de 50 centavos no bolso e olhou para ela. "Isso nos levará à casa do Sr. Chamberlain", disse ele, pensando em poupar sua frágil esposa da caminhada. Ellen balançou a cabeça. Colocando o dinheiro de volta no bolso, Tiago jogou a mala sobre uma pilha de tábuas, pegou a pasta de livros numa das mãos e o bebê no outro braço, e juntos desceram a rua, procurando alguém que pudesse encaminhá-los à casa do Sr. Chamberlain. Logo depois de encontrarem a casa, o Sr. Belden chegou com seu cavalo e charrete e levou-os, junto com a mala e os fardos, à sua confortável casa em Rock Hill, a 12 quilômetros dali, onde seria realizada a conferência. Durante a tarde de quinta-feira e a manhã de sexta-feira, a equipe dos Belden se ocupou transportando os visitantes da estação para as várias casas de adventistas, onde ficariam hospedados. Ao pôr do sol, umas 50 pessoas ou mais estavam reunidas na grande sala sem móvel na casa dos Belden. As cadeiras foram emprestadas pelos amigos da vizinhança e, para bancos adicionais, colocaram tábuas sobre caixas. Mas ninguém reclamou de assentos sem encosto, quando o pastor Bates se pôs em pé e lhes apresentou as razões bíblicas para guardar o sábado como dia de repouso, ou quando a senhora White relatou sua visão do templo no céu, no qual ela viu a arca sagrada contendo os 10 mandamentos. Juntos, os crentes estudaram a Bíblia. Sempre que encontravam uma passagem difícil de entender, procuravam outros textos bíblicos para explicá-la. Muitas vezes, ajoelhavam-se e oravam. Certa vez, continuaram estudando noite adentro, até quase o alvorecer. Alguns dias após a conferência, Tiago entregou a Ellen uma carta de Volney, Nova York. É um convite para participarmos de outra conferência bíblica e deveríamos ir, mas não sei de onde tiraremos o dinheiro para a passagem. A carta diz que os irmãos lá são muito pobres para nos adiantarem o dinheiro. Se eu puder trabalhar, posso consegui-lo. Tiago já havia feito algum trabalho de ceifa para os agricultores vizinhos. Precisamos ter fé, disse Ellen. Então oraram. Pouco depois,
Tiago e 2 outros adventistas estavam ceifando um campo de 100 acres de feno. Era trabalho árduo. Ceifar como uma gadanha por apenas 87 centavos e meio por acre. Mas um pensamento tornava mais leve a tarefa. Eles estavam labutando, com o mesmo objetivo de ir à conferência. Tiago também trabalhou meio expediente em outra fazenda, contratado por estranhos. Não foi fácil. Os ceifeiros começaram juntos, numa extremidade do campo, cada um cortando uma carreira de 1,5 metros de largura, e cada um seguindo atrás do outro. Tiago se perguntou por que o capataz lhe dera a carreira mais larga e o colocara na frente, o lugar mais difícil. Em pouco tempo, ficou sabendo que os outros homens haviam feito piadas acerca do pregador adventista. Mas ele riu e disse consigo mesmo: posso ser um pregador, mas aprendi a trabalhar com a foice quando ainda era menino na fazenda. A despeito de uma dor constante do lado e um defeito físico que lhe tornara impossível descansar o peso do corpo no pé esquerdo sem sentir dor, continuava na liderança. Ao meio-dia, os homens pararam, sob uma sombra para almoçar. Os outros ceifeiros tomaram goles de uísque de 2 garrafas, mas o pregador adventista bebeu apenas água. Ao final do dia de serviço, um dos ceifeiros disse: Sr. White, quando o senhor chegou ao campo hoje de manhã, estávamos decididos a passar na sua frente, porque não queríamos um pregador por perto, mas precisamos admitir que o senhor venceu a todos nós. Em casa, naquela noite, ele disse alegremente a Ellen: orei pedindo forças e Deus me atendeu. Chegou o dia da partida. A jovem mãe havia empacotado as roupinhas do pequeno Henry para a viagem. Tiago, pondo um braço nos ombros de Ellen, olhou para o bebê que dormia. Com um tom de lamento na voz, disse: Ellen, como é que você poderá cuidar desse pequenino durante a viagem, com a sua dor nos pulmões e tosse constante? Discutiram o assunto, decidiram levar o pequeno Henry para Clarissa Bonfway. Fico feliz por despertar esta parte na obra de Deus, disse ela com um sorriso, enquanto estendia os braços para segurar o bebê. Pela primeira vez, Ellen estava deixando seu pequenino aos cuidados de outra pessoa, e não seria a última vez. Beijou-lhe as bochechinhas e afugentou as próprias lágrimas. Depois, apoiou-se no braço do marido, caminhou até a charrete que os levaria à plataforma de embarque.